Aspectos da sexualidade na adolescência. O estudo envolveu 920 adolescentes entre 12 e 19 anos em escolas de ensino fundamental e médio da região de Santo Eduardo, no município de Embu, São Paulo. Teve por objetivo identificar aspectos da sexualidade de adolescentes de ambos os sexos. Os resultados demonstraram equivalência entre garotas e rapazes sobre a busca de informações específicas sobre sexualidade. 39% dos rapazes e 17% das garotas tinham prática sexual. Destes, 77% dos rapazes e 84% das garotas utilizavam preservativo. A adolescência é considerada a transição entre a infância e a idade adulta, caracterizada por intenso crescimento e desenvolvimento que se manifesta por transformações anatômicas, fisiológicas, psicológicas e sociais, etapa na qual o indivíduo busca a identidade adulta, apoiando-se nas primeiras relações afetivas. Diante do novo corpo que está surgindo, os adolescentes passam a preocupar-se e valorizá-lo, principalmente na aparência visual, adotando comportamentos sociais e sexuais atribuídos a cada sexo. Estes elementos constitutivos configuram a identidade do adolescente, em que é importante considerar os processos sociais e culturais que, de certa forma, delineiam a construção dessa identidade. A identidade constitui-se, talvez, o fator central do gênero e da sexualidade. Sexualidade é algo que se constrói e aprende, sendo parte integrante do desenvolvimento da personalidade, capaz de interferir no processo de aprendizagem, na saúde mental e física do indivíduo. Assim, entendemos que toda essa transformação biológica e psicológica também acarreta em mudanças na convivência social. Nesse sentido, o adolescente começa a se relacionar com um grupo inicialmente separados, meninas em um grupo e meninos em outro, no exercício da bissexualidade. Posteriormente, pouco a pouco, exercitam possibilidades de relacionamento com os outros. O questionário utilizado para desenvolver o assunto usou os dados sociodemográficos para a caracterização da população e para o comportamento sexual usou os conhecimentos sobre sexualidade, masturbação, namoro, orientação sexual, virgindade, relacionamento sexual, contracepção e aborto. O interesse pelo assunto sexualidade é semelhante entre os sexos masculino e feminino, pois ambos os grupos buscavam informações sobre o assunto, ainda que as manifestações do comportamento sexual fossem diferentes entre eles. Vamos para a discussão. Quanto ao conhecimento sobre sexualidade, a metade dos dois grupos o considera suficiente, enquanto a outra metade insuficiente. Em relação às fontes de informação para compor este conhecimento, encontramos nos dois grupos os pais como primeiro recurso, posteriormente os amigos e professores. A família e a escola têm papéis diferentes e complementares na orientação dos adolescentes. Uma não substitui a outra. A escola complementa o que é iniciado no lar, suprindo lacunas, combatendo preconceitos, desenvolvendo respeito pelo corpo e pelos sentimentos. Nesse sentido, percebe-se a importância do professor na função natural de educador sexual no ambiente escolar e a necessidade de renovação contínua dos seus próprios conhecimentos sobre sexualidade para cumprimento eficaz de seu papel. Muitas vezes, os pais consideram delicado abordar questões de sexualidade com seus filhos adolescentes, justamente por não terem muito claro o que aconteceu com eles próprios, atribuindo essa responsabilidade à escola, e essa, por sua vez, apresenta dificuldade em cumprir tal tarefa. Em relação à masturbação, houve maior ocorrência entre os meninos, bem como na quantidade dessa prática. Esses dados confirmam aspectos característicos da construção social da sexualidade masculina. Apenas nessa prática, por mais de 5 vezes por semana, que encontramos a porcentagem de meninas, o que nos leva a pensar num grupo que está explorando o corpo e a sexualidade, rompendo as barreiras do silêncio. Não é a sexualidade feminina que tem um problema,
É a sociedade que é problemática na sua definição de sexo e no papel subordinado que essa definição confere às mulheres. Em relação ao namoro, a maioria dos adolescentes referiu não existir uma idade para iniciá-lo, indicando o período entre 13 e 16 anos. Ao contrário do ficar, o namoro é um relacionamento mais sério que supõe compromisso e fidelidade, e onde a intimidade física ganha espaço no conhecimento de si e do outro. Em relação à orientação sexual, a maior parte das garotas entendia como uma escolha como outra qualquer, enquanto os rapazes expressaram maior preconceito, confirmando que vivemos em uma sociedade ainda discriminatória quanto à orientação afetiva e sexual dos indivíduos. A escola poderia colaborar nesse sentido, com professores preparados para polemizar, lidar com valores, tabus e preconceitos, mas eles continuam sem subsídios adequados para trabalhar essas questões e acabam dando a elas enfoque biológico com a função de preservar o educador frente aos alunos em relação aos seus próprios questionamentos.